Hoje vamos ter aqui uma presença muito especial, que é a Ana Paula Peixoto, nossa colega aí nessa trajetória dos cavalos. Eu agradeço você ter aceito o nosso convite, Ana Paula, para falar um pouco sobre a sua experiência, que eu acho que é uma experiência bem diferente dentro do nosso ambiente, do nosso mercado de desenvolvimento humano, assistidos com cavalos, e estou muito feliz por você estar aqui. Tá bom, Silvana? Bom dia aí a você e a todos que vão nos escutar um pouco mais à frente, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer por esse convite, recebi com o coração muito aberto, né? Pela possibilidade de estarmos aqui juntos, conhecer também o Robson e a Sandra mais de perto. E eu gostaria de me apresentar, né? E fazer também a minha autodescrição. Eu sou a Ana Paula, eu sou branca, tenho cabelos encaracolados, loiros, uso óculos, meu óculos é marrom, né? Estou vestindo uma camisa de fundo vermelho com algumas flores no tom rosa. Estou usando também um fone branco e atrás de mim tem um fundo branco também e uma imagem, uma fotografia de dois personagens que fizeram parte da minha infância, que é o gordo e o magro, e nessa foto eles olham um cavalo em cima de um piano, algo muito inusitado, mas que já nos remete aí à possibilidade de darmos asas à imaginação, né, e fazer da nossa vida um momento de magia, né, em todos os momentos em que a gente passa por ela. Então, eu gostaria também de me apresentar enquanto profissional, né? Eu sou professora aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é uma universidade pública, inclusiva, e que eu faço assim, grandes elogios por esse motivo, né? Por esse forte caráter inclusivo que ela tem. A universidade ela se localiza a cerca de 260 quilômetros de Salvador, aqui na Bahia, e nós desenvolvemos aqui, desde 2014, um trabalho com cavalos, né, envolvendo a parte de terapias com cavalos. Inicialmente, nós começamos com um projeto de ecoterapia, nós aprovamos um projeto pelo Proeste MEC-SISU, que é um órgão do MEC, né, que fomenta a extensão universitária, e aí nós tivemos a oportunidade de mergulhar nesse universo do cavalo enquanto coterapeutas, né? E para mim foi de grande importância do ponto de vista pessoal, né, para o meu autoconhecimento, para o meu trabalho interno, e também de me encontrar enquanto médica veterinária, também no trabalho com as pessoas, no trabalho com os meus alunos também aqui na minha instituição. Eu sou professora de cadeiras da semiologia veterinária, em que a gente aprende a examinar os cavalos, né, clinicamente, usando estetoscópio, usando termômetro, e sou professora de clínica, na qual a gente identifica as doenças que esses cavalos apresentam e agimos ali também como terapeutas desse cavalo, principalmente do corpo físico, né? Até então eu pensava dessa forma, e aí que eu digo quanto o cavalo e a ecoterapia e todo esse universo das terapias com os cavalos, com humanos, abriu para mim também uma possibilidade de trazer isso para dentro do meu exercício profissional enquanto médica veterinária e também enquanto professora. Então, acho que hoje, se eu tenho uma mensagem para trazer para vocês e a gente poder falar, né, nos próximos momentos aí, é exatamente dessa experiência, né, pessoal e dessa experiência profissional que nós temos aqui, nesse momento, com os alunos do curso de Medicina Veterinária, né, falar um pouco também da saúde mental dentro da universidade, né, que nós temos realmente um grande índice de processos de ansiedade, de depressão, né, e a gente trabalha hoje, atualmente, com o manejo do estresse, né, manejo do estresse, dessa ansiedade, dentro também da nossa profissão de médico veterinário.
Então, o que eu poderia falar é isso, a minha experiência mais intuitiva com o cavalo é mais recente, não foi algo que eu trouxe desde a minha graduação, e por percebê-la tão importante, tão forte nesse momento, no momento que eu estou examinando o cavalo hoje, eu uso a minha intuição. E eu gostaria muito de propiciar isso também para os meus alunos ainda em formação. Então, acho que hoje eu percebo a minha missão, Silvana, e eu tive a oportunidade de conhecê-la, né, fazer também a sua mentoria, e que eu agradeço muito pela oportunidade que nós tivemos de trabalhar junto algumas metodologias, né, e deixar mais claro alguns objetivos, para que me fizesse perceber realmente que eu já vivia, né, aquilo que eu mais sonhava, né, que é realmente a integração entre esse lado que é mais metafísico, que não se mede, que não se determina, né, como a gente está tão acostumado dentro da universidade, né, com aquelas metodologias, né, que permitem a mensuração de determinada variável, né? Nós, na universidade, acostumamos ser muito mentais, né? Então, pôde me dar exatamente essa percepção de como é possível, né? E como a gente fortalece quando a gente une a intuição, né? E a técnica. Então, eu acho que é por aí que a gente pode conversar nesse dia de hoje, e trazer também essa experiência, talvez para outras universidades, né, que possam depois ouvir esse podcast, essa nossa conversa, e de outras pessoas também que queiram entrar em contato conosco para saber um pouco mais da nossa história aqui na UFRB. Maravilha, parabéns então pelo trabalho, Ana Paula, e gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar com você, já que a gente está tocando na questão do ensino, parabenizar realmente seu trabalho, que é um trabalho bastante pioneiro de levar essas intervenções sistêmicas ou a parte terapêutica do cavalo para a universidade, ainda mais dentro do curso de medicina veterinária. Me fala um pouco como é que foi desbravar isso, porque às vezes uma pessoa, um outro professor de equinocultura ou de clínica, ele deseja fazer algo nesse sentido, mas ele imagina que ele vai ter tantos entraves. Me fala primeiro como é que foi esse desbravamento para você se fixar nessa situação. É bem interessante, Robson, você fazer essa pergunta, porque sempre me fazem, e de pronto, assim, eu tendo a falar assim, que eu acho que eu tenho colhido tantos frutos positivos desse trabalho, que se eu tive alguns percalços e algumas dificuldades, eu acho que eu já esqueci. Né? Eu sempre falo assim, eu não tive dificuldades, eu não consigo relembrar de uma maneira negativa. Eu sei que eu tive dificuldades, mas eu não consigo lembrar disso. Mas aí, obviamente, trazendo aqui um pouco da experiência para pessoas que, porventura, possam passar por algumas dificuldades pelas quais eu passei, eu acho que é importante, sim, a gente tocar em alguns pontos, né? Por exemplo, a universidade, ela tem essa característica, como eu falei, né? Nós somos muito mentais, muito metodológicos, tem a própria burocracia também do serviço público, quando a gente está dentro de uma instituição pública. Tudo isso, obviamente, traz ali desafios, mas que são inerentes à vida como um todo, né? E eu entendo sempre o lugar onde a gente se encontra como um grande laboratório para o nosso avanço, né? Tanto profissional quanto espiritual também. Então, eu costumo dizer que existem alguns entraves, existe a burocracia, existe um medo de propor o novo dentro de uma estrutura mais cartesiana, mais fechada, né, de trazer esse novo, de trazer as práticas integrativas. Então, inicialmente, a gente tem aqui, né, na verdade, um espaço físico chamado Casa Consciência, né, que tem esse nome em função de uma égua que foi abandonada aqui na porta da instituição, e ela chegou exatamente no dia da Consciência Negra, que é uma data muito importante, né, do ponto de vista de reconhecimento de que todos somos iguais, né, que a gente precisa olhar para a questão do preconceito racial, enfim.
E aqui na nossa instituição, essa é uma data muito forte, e ela acabou sendo batizada com o nome de Consciência, e que hoje dá nome ao nosso projeto, à nossa casa, ao nosso reduto ali, onde a gente se reúne, onde a gente se energiza, né, para ganhar realmente forças para acreditar, acima de tudo, acreditar que é possível ser feito um projeto como esse dentro de uma instituição de ensino. O que eu poderia falar para um colega, né, da equidacultura, é que se ele pensa, ele sente esse chamado, acredite, porque mesmo a gente recebendo o chamado, a gente também tem medo de se aventurar, a gente também tem medo de colocar a cara, né, e de apoiar aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente... E como eu falei, nós somos muito metodológicos. Eu acho que o grande desafio, e aí eu digo que foi meu também, foi dar abertura para que tudo isso pudesse chegar. E aí a gente vai para os cavalos, e eu entendo que os cavalos tiveram uma atuação muito forte, né, nessa minha abertura, nessa minha possibilidade. E foi uma caminhada tão bonita e tão vivenciada, que quando caiu a ficha, quando o cavalo... Eu vou falar uma coisa muito experiencial minha mesmo, né? Muito vivencial. Era a partir do momento em que eu estava examinando um cavalo e que, às vezes, eu percebia que o cavalo estava conversando comigo, né? E eu dizia assim, inicialmente você pensa o quê? Você está louca, né? Você está... Bem-vindo ao time dos loucos aqui. Tipo, né? Se você falar isso na sala de aula, se começar a comentar isso, vão te internar, vão te interditar, enfim, mas... E eu começava a perceber isso. Eu falo e me arrepio. Eu falo aqui, agora eu me arrepio. Era assim, e com temas, Robson, Sandra, Silvana, com temas muito pesados para a gente, que é médico veterinário. Por exemplo, a eutanásia. A eutanásia é um tema muito forte, inclusive hoje trabalhado sistemicamente, né? Dentro do sistema do médico veterinário, alguns colegas já com um olhar sistêmico para esses desafios que nós temos na nossa profissão, né? Como é a perda do animal, como é a relação com o tutor e essa perda desse animal, como é o caso da eutanásia, você decidir, né, que você vai colocar fim à vida de um animal. Então, em alguns momentos, eu escuto o cavalo falar para mim assim, é meio doido isso, né? Mas eu escuto, não é minha hora ainda, espera um pouco, né? Não é, então isso vem, e aí hoje eu já não questiono se é da minha cabeça, se o cavalo está conversando comigo, eu tendo a seguir, né, aquilo que vem muito fortemente para mim. E isso às vezes chega também na questão da terapia que eu vou instituir, né, no medicamento que eu vou fazer, às vezes eu penso, não, suspende isso, então às vezes eu ficava, o que é isso? Mas em alguns momentos, quando eu me propus a abrir realmente para não ficar no julgamento, não ficar pensando, né, isso flui de uma maneira muito positiva, isso tem agregado muito para a minha vida profissional. Obviamente que ainda lido com muito cuidado, né, com muito zelo para transmitir isso, porque realmente não é todo mundo que compreende. Então, como abordar isso dentro da universidade, como trazer isso, como trazer esses temas, né, da constelação com cavalos, da conexão, do conversar com os animais, né, da aprendizagem do cavalo, como o cavalo espelha a gente. Então, falar sobre esses temas ainda é muito delicado, mas a gente tem que perder o medo, tem que começar a colocar, tem que começar a fazer isso que vocês estão fazendo, que eu acho que é extremamente positivo, trazer pessoas de diferentes lugares do Brasil, diferentes lugares do mundo que estão experimentando esse mesmo momento, né? Eu também entendo que, em termos de consciência, né, nós estamos vivendo realmente um momento de grande expansão de consciência, né? Isso para mim é fato. E os cavalos vêm aí também ajudando muitas pessoas nesse processo, fortalecendo muitos terapeutas que já atuam, né? E falando exatamente isso, né? Somos todos uns, estamos todos juntos, estamos todos aqui para avançar, né,
para elevar esse nível de consciência de maneira coletiva. E aí nós, como seres humanos, temos que, sim, em todo lugar, seja na universidade, seja no set terapêutico, né, seja numa instituição de idosos, em todos os lugares que nós atuamos, nós temos que atuar com essa abertura, porque a intuição nos fala muito forte nesse momento, dessa expansão de consciência. Assim eu percebo, né? E os cavalos me fortalecem muito. Todas as vezes que eu começo o ego começa a me bloquear demais, eu vou para o meio dos cavalos e eu consigo me conectar com a força que eles têm, né? Eu aprendi a fazer isso e isso tem me fortalecido muito. E Silvana tem muito mérito, assim, tem muita participação desse meu momento de desbloqueio mesmo, né? Porque uma coisa é você ter as suas ferramentas, eu trago isso, né, desde a minha formação. Eu consegui fazer uma formação em terapia transpessoal, como um processo, né, de complementação para esse trabalho que eu faço. Eu fiz vários cursos durante a pandemia, e isso foi muito importante, a gente conhecer pessoas, né, como vocês, que estão aí no Instagram, que facilita bastante a comunicação, o passar de informações. Então, eu já tinha essas ferramentas, mas acho que a Silvana conseguiu dizer assim, vai e faz. Ela e os cavalos, né? Ela e os cavalos. Eu me lembro muito bem de um dia que a gente tinha acabado de fazer uma mentoria, né? Uma sessão de mentoria, e eu senti muito medo, assim, porque é esse se trabalhar também, né? Quem trabalha com cavalo tem que estar disposto a se trabalhar. Não tem Interessante, outra Ana forma. Paula, você falar isso, desculpa te cortar, porque justamente hoje, quando a gente estava... Ó a minha canequinha aí, ó que linda. Linda mesmo. Hoje eu estava assistindo a mentoria da Sandra, que a Sandra faz uma mentoria, e aí eu mandei uma mensagem lá para ela, mandei uma pergunta, se a energia do constelador interfere no movimento dos cavalos. E foi exatamente, a resposta dela foi exatamente essa sua experiência. E aí eu acho legal até a Sandra voltar nesse tema daqui a pouco, mas eu só quero complementar a respeito desse teu lugar, como é rico e importante. Porque você imagina, se um tema como a eutanásia é ruim para uma pessoa que tem experiência, imagine para esse veterinário que está iniciando a carreira. Quanto isso é muito maior para eles. Então, o fato de você poder trazer esses temas de uma forma mais suave e, vamos dizer, com o consentimento, inclusive, dos cavalos, vamos falar um papo maluco aqui, mas que a gente entende, quanto isso suaviza a carreira dele, a postura do aluno também, né? Então, quando encontrei a Ana Paula e esse universo dentro de uma universidade, para mim realmente foi uma experiência também fantástica, porque eu nunca ia imaginar que isso era possível. E lembrando que a Ana Paula, ela não falou aí, mas ela dá aula, ela dá um curso de extensão dentro da veterinária de atividades assistidas com cavalos, que depois ela vai explicar. Mas vamos voltar lá. Sandra, fala um pouco aí dessa integração de quem está facilitando e os animais, que eu acho bem interessante isso. Quando a Ana Paula estava falando, né, eu me identifiquei muito aqui, né? Claro, caminhos diferentes, mas em essência, né, é muito parecido, que a gente, quando está trabalhando, né, com os cavalos, nessa visão mais de unir a intuição com a razão, né, porque só a intuição também não funciona, né, e só a razão também não funciona. Então, encontrar um espaço de equilíbrio entre essas duas linhas de pensamento, né, o quão é desafiador,
mas ao mesmo tempo quanto nos torna eterna aprendizes, né? Porque a gente precisa dar conta o tempo todo, né? O quanto que nós, antes de sermos profissionais dessa área, somos seres humanos, né? Somos seres viventes que temos nossas questões em ebulição o tempo todo. Então, quando a gente se põe a facilitar, né? Ou se colocar na condição de ajudar uma outra pessoa ou outro ser vivo, né? Que as nossas questões estão ali. E quando a gente se conhece, se torna um pouco mais fácil, né? Porque senão a gente fica projetando as nossas questões sobre o outro. E quando você trouxe a questão da eutanásia, mexeu bastante comigo, porque eu já tive várias experiências de ter, né, de estar trabalhando com animais e de repente chega lá o recomendado da eutanásia. E às vezes o cavalo olha para mim e fala assim, tentando me consolar para que eu aceitasse a indicação do veterinário. Papo de maluco, né? O cavalo ele ia ser sacrificado e ele me consolava. Isso. É uma coisa que não tem como explicar, só quem passa por esse tipo de experiência pode ter noção do que é o cavalo se comunicar Perfeito. com a gente naquele momento. Ou ele fala assim, né? Espera um pouquinho que eu vou por mim, você não precisa fazer isso. E aí, às vezes, você espera um pouco, e aqui dentro, né, da nossa experiência, você tranquiliza, você tira a dor daquele animal, obviamente, né? Você tem meios para fazer isso tecnicamente, mas aquele animal parte serenamente, né? Já que estamos com o Robson Sereno aqui, serenamente. Então, isso é muito positivo e nós não trazemos para o nosso sistema, para nós mesmos, aquela dor, aquela dificuldade de compreender esse processo da eutanásia, né? Mas eu costumo dizer que estamos sempre nos lugares para o nosso crescimento, até as profissões que nós escolhemos, fala muito para esse crescimento pessoal também que você comenta, né? Esse autoconhecimento, esse autotrabalhar, esse estar nesse lugar, né? E de sempre aprender. Eu acho que é um grande ganho que eu tive também enquanto professor, né? Que é um outro sistema também bem interessante, é exatamente entender que o professor é um eterno aprendiz, né? E isso renova a cada dia, isso me renova. A partir do momento em que eu realmente, não é que eu sei isso, a gente sabe isso, a gente fala, parece um lugar comum, como a gente fala assim, o essencial é simples, a gente tem que viver o agora. Uma coisa é a gente falar porque a gente ouviu, outra coisa é a gente realmente vivenciar. Sentir isso, vivenciar, perfeito. E aí a Silvana traz essa questão das disciplinas, né? E aí eu posso falar da grande experiência que eu tive também de propor. Eu tenho essas duas disciplinas que são da graduação, né? Que é a semiologia clínica, como eu falei anteriormente, mas a gente propôs também uma disciplina que é de atividades e terapias assistidas por cavalos. E essa é uma disciplina optativa, ela sempre está bem cheia de alunos, então é isso que é bacana também, Robson, enquanto professores, a gente propor e a gente ter esse feedback positivo, né? A gente hoje falar de intuição dentro da aula de semiologia e a gente vê o brilho no olho de alguns assim, já se despertando para isso. Outros não estão ali, mas é o processo de cada um, é o entendimento de cada um. E isso é muito bacana. E essa disciplina que a Silvana comentou, me dá a possibilidade de trazer temas mais loucos, como esse que a gente está discutindo aqui, os louquinhos, né? E até porque são chamados corre de boca em boca, então as pessoas que vão para lá já sabem também o que vão encontrar, né? A gente vai falar de constelação, a gente vai falar... E o que eu acho muito bacana também é a gente já, nessa disciplina, a gente já perceber quanto a gente já tem de material didático, né? Sim. Quanto a gente já tem de pessoas sérias trabalhando com o tema. Isso é muito importante, eu chamo muita atenção para isso também com os nossos alunos aqui. O quanto é importante para todos aqueles que querem trabalhar com cavalos enquanto coterapeutas, fazer uma formação adicional, né, de terapia com cavalos, e sempre procurar bons cursos, bons parceiros, boas pessoas, bons mentores, né, que possam ali fazer esse encaminhamento da maneira mais adequada, mais séria, porque estamos lidando com emoções humanas, né, estamos
tocando na alma do outro. Então, nós, na medicina veterinária, não somos preparados para isso, né? Como em muitas outras profissões, e hoje a gente vê pessoas que são de diferentes profissões vindo para a área da terapia, né? Então, é bem importante, eu entendo que tem lugar para todos, para mim essa é uma posição muito clara e muito clássica, tem lugar para todos, desde que a gente tenha responsabilidade com aquilo que a gente está propondo a fazer. Né? E aí, nessa disciplina é interessante porque a gente traz esses temas, a gente apresenta bibliografias, né? A gente fala de Bert Helling, a gente fala de constelação, a gente fala de Rudy Knapp, né? Do coaching assistido com cavalos. Então, a gente vai abrindo realmente essas possibilidades, a gente vai propondo aos nossos alunos fazerem o seu trabalho de conclusão de curso dentro já de uma linha mais sistêmica, dentro de uma linha menos cartesiana e mais metafísica, né? A gente vai se aventurando, a gente vai colocando o pé, às vezes até no escuro, como a gente fala, né? A gente bota o pé no escuro, mas quando a gente percebe, o chão está lá. E mesmo que não esteja, mesmo que você ainda esteja um pouquinho torto, você consegue caminhar, você consegue apresentar o teu trabalho. Para mim, isso aqui é muito importante, né? Eu apresentar meu trabalho para vocês, que seguramente vai ser visto por outras pessoas. E eu acho que é assim que a gente vai tecendo, né? Vai tecendo essa rede de apoio entre nós, né? E fortalecendo o caminho de outras pessoas que vêm atrás, que às vezes, Sandra, se identificam, né? Mas diz assim, poxa, mas isso é coisa de doido. Mas não é. Quanto mais doido eu tiver, daqui a pouco os doidos, de repente, vão ser maioria, né? Vão revolucionar, né? E que não seja, mas digam assim, é possível caminhar por aqui também, por que não? Né? Respeitando, obviamente, toda a forma de caminhar, porque cada um tem a sua forma de caminhar. Né? A gente vê isso dos cavalos, né? Na manada, um caminha às vezes para um lado, outro caminha para o outro, daqui a pouco todos convergem, e isso é muito positivo. Me fala um pouco do perfil dos animais que você trabalha. Você pega um animal que tem... Como é que é o processo que você seleciona? É o que chega, é o que entra e fica, ou você fala, não, espera aí, vamos dar uma olhada melhor nesse animal? Bacana essa pergunta, porque, da mesma forma, hoje, como está tudo integrado, eu não consigo... Eu trabalho na clínica, eu trabalho sistemicamente, eu trabalho observando isso, então, é um público de cavalo que chega diferenciado, né? Nós temos aqui um trabalho muito com tutores de baixa renda também, que a gente tem um outro projeto, que é o Cavalo Social, que a gente faz atendimento de tutores de baixa renda, e que é sempre muito interessante, porque vem cavalos livres. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Só um parêntese aqui. Às vezes eu observo os cães de rua, como os cães de rua são felizes, assim, um sorriso assim no rosto, balança, saudade. Óbvio, mas sou feliz, né? Isso, às vezes talvez passe fome, talvez, né, em algum momento sejam maltratados, mas de uma maneira geral eu percebo nos cachorros de rua uma alegria que às vezes eu não percebo mais nos cachorros que estão mais próximos de nós. Sim. Então, para mim, isso é uma reflexão muito forte, né? Enquanto humanos, o quanto nós estamos pesando o sistema familiar dos animais também. E aí, trazendo para os cavalos, que também muitos deles estão na carroça durante o dia, mas depois eles estão livres, vão passear de noite, vão pastar onde quiser, né? Alguns vão se acidentar, outros vão, né, de repente, não passar sede durante aquele dia, não tem o trato, às vezes, de um cavalo que está numa baia, que está numa cocheira, mas em termos, às vezes, de felicidade, a gente falando aí já de uma comunicação com os animais, a gente percebe que os animais que estão ali em manada, os animais que conseguem socializar um com o outro, né? E isso já é técnico também, obviamente muito conhecido já, essa socialização que é necessária entre os cavalos, eles cada um traz uma história, cada um traz a sua essência, não é aquele cavalo que está formatado, que está domado, que todo dia faz o mesmo tipo de procedimento, ou de treino, ou disso, ou daquilo. Então, são cavalos que eu digo assim, são cavalos que chegam com a alma aberta, assim, para doar para a gente.
né? E outros cavalos, Robson, isso falando mais da clínica, né? Outros cavalos que já chegam, que a gente vê que são cavalos que são mais condicionados a um sistema mais intensivo, que ficam na baia, que às vezes recebe ração da melhor, sal mineral, né? Shampoo mais caro talvez do que muitos que a gente use, mas são animais que às vezes me trazem uma tristeza, que traz ali, que não traz a sua própria história, né? Isso a gente sente do ponto de vista assim da característica dos cavalos. E se tratando dos cavalos terapeutas que nós temos, como eu falei que a gente iniciou na ecoterapia, já passaram por nós 4 cavalos, 2 já não estão mais entre nós, né? Que é o Pedro e o Kodak, mas que a gente tem um carinho enorme, né? E eles colocaram a pedra fundamental da ecoterapia, foi os cavalos que nós conseguimos treinar, e atualmente nós temos 2 cavalos, que é o Pimpolho e o Apache, e que eles fazem parte desse novo olhar, né, que a Silvana me ajudou a trazer, que é o manejo integrativo com cavalos, o cuidar e o cuidar-se, no qual a gente trabalha os alunos da medicina veterinária no cuidar do animal, ou seja, no ser terapeuta do animal, enquanto médicos veterinários, mas também sem esquecer da grande oportunidade que eles vão ter no contato com esses animais de também se cuidarem, né, de se perceberem, de perceber o que precisa ser trabalhado, de perceber seus medos, de perceber suas potencialidades, de desenvolver habilidades socioemocionais que são tão importantes hoje para toda e qualquer profissão. Então, a gente faz esse trabalho com esses 2 animais. Estamos inserindo exatamente nessa semana, na segunda-feira eles já vão voltar para a Casa Consciência, agora eles estão passando por um processo de exame, né? Parasitológico, hematológico, para a gente poder inserir todo mundo na mesma manada, e a gente pretende ficar com 6 animais, justamente para perceber essa força da manada. É um novo momento, um novo olhar, para mim também é tudo muito novo dentro dessa abordagem, e eu sem medo nenhum, né, sem medo nenhum, vírgula, né, com alguns medos ainda, óbvio, mas dentro daquilo que eu estava comentando do dia da Silvana, né, do coaching, que eu saí de uma sessão com ela com um aperto no coração, e eu fui para próximo do cavalo, e ele reagiu de uma forma totalmente diferente. Ele captou aquilo e disse, agora é hora. Ele quase me dá um coice, coisa que nunca tinha acontecido. E aí eu sentei, eu chorei, e aí depois eu liguei para a Silvana, e na hora que eu estou ligando para a Silvana, aquele mesmo cavalo que me deu coice, na hora que eu me rendi, na hora que eu baixei minha cabeça, baixa a tua crista, garota, na hora que eu baixei minha cabeça, o cavalo fez uma diagonal no pasto, assim, chegou perto de mim aqui e meio que deu aquele beijo, né? E aquilo foi muito... Nossa, eu falo assim, foi um momento de muita libertação para mim, né? Não que os medos ainda não continuem. Então, tudo isso a gente traz, né, no processo aqui do treinamento com os alunos. É bom também eles perceberem que todos nós passamos por esse medo, né? Às vezes a gente idealiza os nossos pais, a gente idealiza os nossos professores como pessoas que já estão ali formadas, prontas, e na verdade não é, estamos sempre a caminho, estamos sempre nos trabalhando. E aí eu vou te dizer não, porque vocês já sabem disso, mas vou dizer a todos que nos ouvem, né? Essa caminhada sendo feita junto aos mestres cavalos, ela fica muito mais suave, muito mais leve, muito mais tranquila, né? A gente se sente realmente fortalecido, como se a gente tivesse ali uma validação daquilo que a gente já acredita dentro da gente e que os cavalos estão ali dizendo, é por aí. Sabe uma coisa que me ocorre te escutando, Ana Paula? Eu também fui professor universitário, também sou veterinário, nem que eu orientei várias pessoas no mestrado, no doutorado, e eu percebi a pressão que eles sentiam. E mais recentemente, fazendo um estudo, eu fiz alguns vídeos no YouTube e muitos deles entraram em contato comigo. Tipo, agora me formei, o que é que eu faço depois? Mestrado. Agora eu sou mestre, e depois? Agora eu sou doutor, e depois, né? E muitos deles me falaram da pressão que eles sentiam, inclusive alguns até tentaram suicídio por conta da pressão deles não darem conta, né?
De repente, se você conseguisse aí na universidade instituir uma oficina onde os estudantes, preferencialmente da pós-graduação, pudessem passar por esse processo, seria fantástico, até mesmo na escolha do tema do mestrado, ou do doutorado, ou do próprio TCC, para eles perceberem, porque eu acho que seria uma forma de não só validar o nosso trabalho com os cavalos, mas prestar um serviço, porque, às vezes, aquele veterinário, aquele zootecnista, agrônomo, a área de agrária, de forma geral, não são muito abertos para essa questão terapêutica, eles estão mais pé no chão, eles querem mais aquela vida, porque é como se eles não se permitissem ir além. E você está quebrando um gelo espetacular. O seu trabalho é muito bonito, justamente porque você abre uma possibilidade, um leque enorme. Agora, pensa bem, se a gente tivesse nos cursos, nas universidades de veterinária, zootecnia, agronomia, engenharia florestal, biologia ou quaisquer outros que envolvem animais, um tipo de serviço que fosse uma espécie de uma consulta mesmo. Eu vou lá e eu quero sentir como é que os cavalos refletem meu pensamento, meu sentimento, minha emoção, o que está acontecendo comigo. Nossa, isso seria fantástico. Daria uma tese de doutorado linda. Maravilha, maravilha. Esse ponto que você toca é muito importante, né? A gente falou muito do manejo do estresse e da ansiedade, mas, sem dúvida, essa questão do suicídio, ele é muito forte na nossa profissão em especial. O médico veterinário já está se olhando mais para isso, né? Os próprios conselhos regionais e federal da medicina veterinária já vem abordando muito esse tema, e os colegas também, as associações já percebem a importância da gente trabalhar, né, isso dentro do nosso sistema. E a ideia é ótima, a gente gostaria, eu sempre falo para a Silvana, e os professores, e os técnicos, todos têm essa demanda, eu acho que todos nós temos essa demanda, né? Antes eu pensava ser impossível dar conta da clínica, da aula de semiologia, participar de todas as reuniões que a gente precisa participar dentro desse universo, né, da instituição, orientar alunos de TCC, orientar estágios, enfim, e ainda propor um trabalho, como você falou, e agradeço profundamente, carinhosamente também, reconhecendo a importância desse trabalho. Eu também vejo dessa forma, eu vejo a importância de termos hoje uma casa, né, em que nós temos um espaço para meditação, um espaço para aplicação de Reiki, um espaço destinado à arte, né, o desenvolvimento de desenhos, de argila. Então, para além do trabalho com o cavalo, tudo isso está disponível hoje, esse espaço existe dentro da universidade, e o que eu espero nesse momento, né, de retorno, a gente tem 2 semanas que retornamos ao modelo, né, presencial, é exatamente o retorno de alguns colegas que já faziam parte do nosso grupo, para que a gente vá se fortalecendo cada vez mais, né? Essa questão da pós-graduação realmente é importante, e aí é muito interessante quando você fala o que eu vou fazer depois de formar, o que eu vou fazer depois de fazer o mestrado. Essa é uma pergunta que eu tenho tentado trabalhar com os alunos já desde a graduação. Eu dei aula de semiologia essa semana, e eu falava muito para eles exatamente a importância do estar presente. Já falando ali que eu sou uma professora que não gostaria mais de fazer prova, se eu pudesse eu eliminaria provas, e frequência também eu não faço mais frequência, né? Não tenho aquela coisa, fulano de tal, presente, fulano de tal, presente. Eu não faço, porque eu acho que a pessoa tem que estar ali por livre e espontânea vontade. Nós estamos trabalhando com adultos, não estamos mais trabalhando, então, colocar essa autorresponsabilidade também no outro, e estar presente, né? E estar presente, realmente presente, não é só estar presente e estar com a cabeça longe. Então, a gente vem trabalhando muito isso, e aí eu falo isso porque essa questão de a gente sempre lançar a pergunta, o que é que eu vou fazer quando? Né? O que é que eu estou fazendo hoje, na verdade, né? E esse é mais um exemplo também, o ensinamento dos cavalos, o estado de presença, o estado de não ficar pensando mais para frente nem mais para trás, que isso é muito nosso, né, do ser humano, pensar para frente e pensar para trás, né? Que traz Robson, muito processo depressivo e traz muito processo de ansiedade. Então, eu não penso mais. A Silvana bem sabe disso, quando ela fala assim, não sei se era isso que ela ia comentar,
Mas quais são as metas? Eu digo, Silvana, eu não quero ter mais metas, eu quero viver hoje, eu quero viver esse momento. E eu acho que eu já tenho uma caminhada que me propicia fazer isso. Com certeza. Né? E eu Eu acho ia que isso comentar exatamente isso, que a Ana Paula ela tem conteúdo para uns 3 podcasts. Com certeza. Ela só tá dando uma pincelada, porque assim, dentro dessa Casa Consciência, voltando um pouquinho, tem oficinas incríveis. Dentro desse formulário que a gente criou para selecionar os alunos que estão no projeto Cuidar e Cuidar-se, a Ana Paula teve várias ideias fantásticas e incríveis que eu tive a oportunidade de participar. Uma delas foi solicitar um podcast para os alunos que estavam envolvidos no projeto, contando essa relação com o cavalo, e eu tive a oportunidade de ouvir os podcasts incríveis. Ela aplicou os desenhos sistêmicos que a gente construiu junto. Os desenhos foram assim algo que eu nunca vi. Então, assim, a Ana Paula ela tem muito, muito conteúdo dentro disso que ela está falando. É assunto para 3 podcasts. E eu queria também falar um pouco sobre essa pressão, né? Também tive a oportunidade, a Ana Paula me deu a oportunidade de participar do primeiro TCC dentro da universidade, que é uma orientada dela, falando sobre essas intervenções e o bem-estar do cavalo. E a segunda vez que eu sou convidada, a outra foi a Marininha, que me convidou para fazer, ela apresentou um doutorado, e eu só de assistir eu já fiquei aflita, pela pressão que é. Sim. Então, é algo que realmente precisa ser olhado, que acho que já está em tempo da gente, assim, mudar, né, um pouco algumas coisas aí relacionadas a isso. Porque se o intuito, o objetivo é trazer coisas maravilhosas, não tem por que ser tão pesado, né? Pode ser, sim, mais leve. Eu queria contribuir só com isso, porque eu me lembrei. Agora, com certeza, os cavalos são nossos professores sempre, principalmente nessa ideia de estar no momento, né? Estar em presença. Perfeito. Fala, Sandra, que a gente já falou bastante. Agora a Sandra vai falar eu estou me coçando inteira, vocês já perceberam, né? Que eu estou falando aqui. Sandra, fala aí, que eu sou fã do seu trabalho, sei da sua trajetória nas constelações, né? Acompanho. Agora com o Instagram, como eu falei, a gente tem a oportunidade de até conhecer bastante as pessoas sem conhecer pessoalmente, né? E fala aí um pouco aí, a gente troca umas ideias aí. Conforme você foi falando, né? Eu me dei conta aqui que a primeira vez que a gente foi fazer uma palestra sobre constelação de cavalos, em 2010, foi numa universidade, para uma turma de medicina veterinária. A gente mal sabia do que ia falar e como, né? Porque, imagina, em 2010, ninguém falava de constelação com cavalos. E era lindo de ver o encantamento nos olhos daqueles alunos, mas, ao mesmo tempo, será que pode? Sabe, assim, eles queriam perguntar, mas eles olhavam para o professor para ver se podia perguntar alguma coisa, né? Então, assim, é legal, mas será que se eu mostrar interesse, vão me criticar, né? Então, assim, é um grande desafio, né? Então, a gente, quando está no mundo acadêmico, se abrir para o novo, é como entra num conflito, né? De será que isso pode, será que isso é permitido? Né? O que o mercado está oferecendo agora? Né? O que quando a gente fala assim, vamos fazer pós-graduação depois da faculdade, um mestrado, mas qual que é o intuito disso, né? Dessa busca toda? Para quê? Perfeito. Porque, né? Eu vejo que o teu trabalho tem muito desse autoconhecimento, né? Desse cuidar do ser, né? Não só cuidar dos cavalos, mas cuidar do ser humano, né? Que está ali por trás, que está cuidando desses seres. Quando você traz a questão do suicídio, né? E da eutanásia, na área da saúde, de modo geral, todos os profissionais passam por uma pressão muito grande.
estão num estado de estresse, de risco, né, muito grande. Então, como que a gente pode trazer para o mundo acadêmico esse olhar, né, que é a importância do cuidar do ser, né? Que não é porque eu sou um profissional agora que eu já estou blindado de todas as demandas que a humanidade nos impõe. Pelo contrário, né, a gente se torna mais vulnerável ainda. Perfeito. Eu acho que é muito o perder o medo de se colocar. Assim como talvez a gente pudesse falar para esses alunos lá que estavam olhava para o professor, olhava para você, né? Perca o medo de perguntar, perca o medo de arriscar, perca o medo de viver. Viva, né? Não espere para viver depois que você se formar, ou que você fizer o seu mestrado. O que eu tenho falado muito com os alunos, obviamente, né? Isso não está ligado a uma inconsequência, uma falta de metas, como eu falo, um planejamento. A gente trabalha muito planejamento com os alunos também. Que aí que eu acho que você falou também um pouco antes, Sandra, do equilíbrio entre o racional e o intuitivo, né? Não é você cair de cabeça totalmente no intuitivo e você esquecer o que é o técnico, o que você está estudando, você está na graduação para isso. Mas é você também dar asas aqui. E você fazer um bom planejamento de carreira não quer dizer que você está lá pensando como é que vai ser, como é que vai acontecer. Se você ficar assim, você vai adoecer, com certeza. Uma outra questão que a gente discute muito e que a gente percebe muito aqui no aluno também é a questão do se projetar, do pensar, será que vai dar dinheiro? Será que não vai dar dinheiro? Como é que vai ser isso? E aí, muitas vezes eu estou vendo os médicos veterinários se tornando empresários, né? Quando, na verdade, eles são da área de saúde, eles vieram com essa marca, eles vieram com essa demanda, eles vieram, né, com esse servir. Não vou dizer que você não vai prosperar servindo, você prospera servindo, mas você precisa buscar esse seu lugar. Então, eu falo muito para eles, né? É muito importante que vocês, durante a graduação, vocês possam perceber o que vocês vão levar para a vida e para a atuação de vocês enquanto médicos veterinários. Porque nós temos um conteúdo programático enorme, né? Todas as profissões são assim, mas a gente sabe que a gente vai utilizar uma parte daquele conhecimento, a gente não usa todo aquele conhecimento. Então, acho que o grande lance, né? Como é que a Silvana fala? A cereja do bolo, né? A cereja do bolo é exatamente você saber o que fazer com aquilo que você aprendeu, com aquilo que fez sentido para você, aquilo que te tocou durante a universidade. E não você ficar simplesmente autômato, né? Você está ali no automático completamente, você não sabe o que você está naquela disciplina, você não sabe o que é que vai fazer, você só sabe que você tem que fazer uma prova, você tem que tirar 7, porque senão você vai ser reprovado, né? Que você tem que ter tantos % de frequência. Então, eu acho, Silvana, você tocou nesse assunto, acho que o modelo educacional ele vai precisar mudar, sem dúvida, vai vir junto com essa consciência que eu digo que está aflorando, né? Eu percebo isso em vários lugares, em vários segmentos, alguns mais fortemente, mas alguns ainda meio tímidos, né? Com medo de colocar a cara. Mas eu acho que é isso. A gente vai precisar fazer um modelo mais relacionado com essas habilidades socioemocionais, né? De perder o medo de se expor, de perder o medo de errar. Eu digo para os meninos, né, e os alunos e as alunas aqui, o momento de se expor, o momento de errar é aqui. Não que você não vai errar lá fora, você vai errar também. Mas você vai lidar melhor com esse erro, você vai saber como passar mais pelos desafios se você se propor isso o quanto antes na sua vida. Porque é a sua caminhada, é o conhecimento que você vai ter com a sua própria caminhada, com a sua própria vivência. Senão você vai estar repetindo o que o professor A ou B ou C falou ou fez, quando, na verdade, você pode contribuir muito mais, né? Trazendo novas experiências, se abrindo para esse novo, para todas essas questões mais metafísicas que eu falei, abrindo para uma visão sistêmica, entendendo que aquele animal ali faz parte de um sistema, que primeiro ele faz parte de um sistema animal,
e que hoje os animais domésticos que nós trabalhamos fazem parte também de um sistema humano, e como a gente precisa trabalhar isso. Então, já existem vários profissionais, aí que eu digo da importância de vocês estarem fazendo esses podcasts, né, dando a gente a oportunidade de falar um pouco das nossas experiências, é que nós temos vários colegas, né, com 20, 30 anos já de vivência mais intuitiva, né, que já tem livros publicados, então é só a gente buscar realmente essas literaturas. Então, como professora, eu queria ressaltar novamente isso, valorizar, né, a experiência também, pode não ter um livro publicado, mas ter uma experiência de vida, né, seguramente vocês aí, todos três, né, têm uma experiência de vida muito interessante para poder repassar, e cada vez que a gente ouve, né, e a gente sente no nosso coração que aquilo é verdade, por mais que esteja, às vezes, no livro, Sandra, que isso não é técnico, isso não é isso não é aquilo, mas parece que vem com tanta verdade para você, que talvez seja esse desbravar, Robson, que está sendo necessário nesse momento, para a gente não adoecer, né? Para a gente não ficar ali de forma mecânica, fazendo a graduação, às vezes sem saber nem por que está fazendo, depois fazendo o mestrado também sem saber por quê, seguindo para um doutorado e não sabendo o que é que vai fazer com isso tudo, né? Então, assim, mais do que tudo é entender realmente, eu digo que a gente tem que botar o nosso coração como bússola, né? E nada de mal nisso, nada de utópico, né? Eu tenho percebido isso, tudo que a gente faz com amor, com abertura, toda vez que vem alguma coisa que mexe um pouco com o teu emocional, você para um pouco, respira. Então, você trabalhar com essas ferramentas, você saber que você tem essas ferramentas, a meditação, os cavalos, né? O contato com os cavalos, é tudo de bom. E aqui a gente tem feito isso, né, de maneira sistemática com os alunos, temos proposto, tanto na Casa Consciência quanto no Hospital Veterinário, de perceber o cavalo antes de tudo. Antes de você colocar um estetoscópio no cavalo, perceba o cavalo, rasqueie esse cavalo. Então, hoje, no Hospital Veterinário, quem está comigo, né, quem está na equipe, né, do manejo integrativo, hoje à noite, inclusive, tem uma reunião com eles, a gente faz umas reuniões rápidas, assim, de 20 minutos, só para a gente tentar juntar todo mundo, que esse é um grande desafio também, que vocês perguntaram. O grande desafio é de conciliar as agendas, né? Porque as aulas são diferentes, o professor também está em aula, e os alunos estão em aulas de disciplinas totalmente diferentes, mas tem uma hora que a manada consegue se juntar e consegue trocar algumas ideias. Então, eu sempre falo para eles, vocês chegam, vocês primeiro rasquem o animal, percebem o animal, antes de colocar o estetoscópio e ir para essa parte técnica, aferir temperatura, enfim. Então, isso está sendo bem interessante, e eles já têm percebido o quanto isso faz diferença, né, no atendimento clínico deles. Maravilha, Ana Paula, estou super feliz que de repente nós vamos ter uma nova geração de veterinários holísticos, né? Que maravilha! Fala, Sil. Eu acho que só para encerrar esse podcast, que já virou uma hora. Uma hora quase. Só para encerrar, eu queria que a Ana Paula, se ela quisesse, né, contar aquela experiência da Crina, para a gente encerrar, que eu acho espetacular. Pronto, eu falo muito da questão das metáforas com a vida, né? Que o cavalo nos proporciona grandes metáforas, né? Desde dos arquétipos mesmo, a questão da liberdade. Então, essa foi uma pergunta, né, nos questionários que a gente fez aqui para os alunos. E só antes de contar, eu vou comentar com vocês como o manejo integrativo agora está... a gente tem o Instagram também, né? E os alunos estão vendo, os outros alunos que não conheciam ainda o projeto, que ele surgiu durante a pandemia. Então, professora, como é que faz para entrar e tal? Estou ligado aí, estou querendo e tal, não sei o quê. E aí pergunta assim, como é a seleção, né? E aí eles estão muito acostumados aqui a ter uma seleção assim, você já fez semiologia? Qual o seu score global no curso? Aí pergunta, obviamente, as aptidões e tal, mas sempre uma coisa... praticamente todos parecem que ficam iguais naquele grupo, porque eles são balizados por informações, às vezes, numéricas,
né? Às vezes já ter feito uma disciplina que é um pré-requisito para entrar naquele projeto. E aí eu falei para eles que a gente tinha feito um questionário e que a gente tinha elaborado, né, com muito carinho, também com critério. E um dos critérios que a gente tinha adotado para esse trabalho, e realmente foi assim, né, Silvana? Para mim era importante isso, era a diferença entre eles, né? Nós tínhamos uma semelhança, que foi o chamado, né, do cavalo, alguma coisa chamou eles para fazer esse projeto, do qual eu já estava ali fazendo parte, né? E eu diria que era exatamente a diferença, porque eu entendo que é exatamente essa diferença que vai fortalecer o grupo. E não todo mundo igual, porque a gente vai aprender um com os outros. Então, tem aquele que é mais proativo, tem aquele que é mais quieto, tem aquele que é mais, se puder, já é o líder total do grupo, tem aquele que quase não fala, né? Tem aquele que é artista, tem aquele que não consegue desenhar nem daquelas formas de palitinho, e isso é muito bacana para o grupo. Então, eu digo que o grupo vai se formando, então a gente não tem aquele critério fechado de formação, então parece que vai chegando uma pessoa que a gente seleciona, que a gente já intuitivamente ali selecionou, e parece que os outros vão se encaixando para formar aquele grupo. Foi assim, e tem dado... protocolo diferente, vamos dizer assim. E tem dado muito certo. E aí, voltando ao que a Silvana falou, essa questão metafórica, né, do cavalo com a vida. E, então, teve uma vez que eu cheguei, né, não foi só uma vez, eu já repito isso, eu acho que isso já vai ficar um pouquinho né, de um jargão mesmo, né, de um ensinamento, né, muito lindo que os cavalos trazem para a gente, e que às vezes os animais chegam com a crina completamente embolada, né, com nós, assim, que vocês pensam que nem na terceira geração você vai conseguir desembolar. Mas o que acontece com os alunos? Eles estão lá escovando, quando chega na crina do cavalo, qual é a primeira ideia que eles têm? Pegar uma tesoura e cortar, né? E aí a gente chega falando, já cortaram várias, porque quando eu chego o serviço já está pronto, né? Mas quando eu chego ainda com a tesoura, o pessoal com a tesourinha assim, aí eu falei assim, e se você desse o tempo de desembaraçar essa crina? Você já pensou nessa possibilidade? De aos poucos você ir desembaraçando, você tirando aquele nó, você percebendo que aquilo que parece que está muito difícil, muito embolado, com paciência, com calma, com presença, você vai conseguindo desemaranhar, né? E aí a gente fala aí do Bert Helling, dos emaranhamentos, e como a gente consegue, às vezes, desemaranhar nossa vida. Parece que travou, né? O retirar aquilo da nossa vida, o cortar, né? E aí a gente percebe que há uma possibilidade. Há um caminho que às vezes é mais longo, e o caminho do autoconhecimento geralmente é assim. Há um caminho que é mais de desafios, mas é um caminho que você vai aprender com a tua própria experiência ali, desembaraçando, que é possível fazer uma coisa que você, a princípio, achava que seria impossível, ou que você achava que seria muito mais fácil você fazer de uma outra maneira. Mas talvez você não aprendesse, né, o que você iria aprender se você fosse por um outro caminho. Tá bom, gente? Que lindo, maravilha. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Vamos ter que te convidar mais vezes, que o papo foi delicioso. Vamos! Eu estou aqui à disposição de vocês aqui na universidade. Gostaria, nesse momento, assim, de agradecer, né? A gente sempre... Eu vou lá, Sandra, se você e o Robson... Vai sim, todos os três. Vamos juntos, vamos de caravana. Lá na oficina. Estão super convidados, tanto vocês quanto todos que vão nos ouvir. Eu estou aqui à disposição. Nós temos um Instagram, que é da Casa Consciência, né? E temos também o do Cavalo Social. Convido vocês todos a poder visitar esses dois Instagrams.
Aqui na UFRB também quero agradecer imensamente todo o apoio, né, que eu recebo da instituição. A gente precisa reconhecer isso por meio das pró-reitorias, tanto a pró-reitoria de extensão, na qual a gente conseguiu dar o pontapé inicial desse projeto, a pró-reitoria de políticas afirmativas também, no seu núcleo de psicologia, né, que atua juntamente com a gente, o Centro de Ciências Agrárias, ao qual eu estou vinculada, e aos reitores, né, a toda a parte administrativa da UFRB, que sempre está apoiando aí o nosso projeto. Tá? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela oportunidade, né, que tenho aqui de comentar e de poder também ajudar, né, outras pessoas que possam pensar um dia em fazer um projeto similar e tenham receio, né, de não dar certo. Então, apostem nesse caminho, né, abram o coração, diga que é possível, coloque isso realmente como uma bússola e seguramente vocês serão prósperos e muito felizes. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se Gratidão. vê no próximo episódio, moçada. Tchau, obrigado. Encantada. Tchau, gente. Tchau.